Há alguns anos, minha sogra, que vou chamar de Brenda para preservar seu anonimato, morou comigo e com meu marido, o filho dela, por um curto período devido a problemas de saúde. Naquela época, achávamos simplesmente que era melhor ela ficar conosco por um tempo. Mas é preciso entender que Brenda não era uma sogra comum. Ela tinha um passado difícil com o vício e passou grande parte da vida do meu marido entre a prisão e as ruas. No entanto, com a idade e seus problemas de saúde, ela estava em recuperação há 8 anos. Na época em que usava, conseguia ficar 4 ou 5 dias sem dormir. Nesses momentos, ela tinha esse hábito estranho de vasculhar casas antigas ou prédios abandonados em busca de qualquer coisa que pudesse ter valor. Um dia, quando cheguei em casa, encontrei um bilhete em cima da mesa da cozinha, junto com o que parecia ser uma captura de tela do Google Earth. O bilhete era da Brenda. Ela disse que se divertia explorando o Google Earth e achou uma casa abandonada na floresta, perto da nossa casa. Pela imagem, a casa não tinha caixa de correio, nem entrada, nem sequer qualquer sinal de acesso. Curiosa, eu mesma abri o Google Earth e localizei o lugar. E de fato não havia nada, nenhuma estrada, nenhum endereço, absolutamente nada. O mais estranho é que a casa parecia estar a cerca de 1 quilômetro da estrada principal, sem nenhum caminho para chegar até lá. Eu realmente não sei o que me deu, mas me virei para a Brenda e perguntei se ela queria ir ver essa casa. Ela não hesitou um segundo. Minha curiosidade claramente tinha tomado conta de mim. No fim de semana seguinte, partimos para encontrá-la. A rua que nos levava vagamente até esse lugar ficava no final de um bairro residencial. Nós estacionamos o carro e começamos a andar por entre espinheiros, sumagre venenoso e toda aquela vegetação densa. A caminhada foi difícil, mas após quase 1 quilômetro, levantamos os olhos. E ali, no meio da floresta, havia uma clareira. Ela tinha um pouco menos do que o tamanho de meio campo de futebol, e no centro havia uma casinha simples com um velho poço de pedra ao lado. Eu fiquei completamente chocada. Eu me virei para ela e ela tinha aquele olhar de pura empolgação. Ela encontrou uma entrada em poucos segundos e correu para dentro, maravilhada. Eu fiquei do lado de fora. Algo dentro de mim me dizia para não entrar naquela casa. Enquanto eu esperava, me aproximei do velho poço de pedra, bem à esquerda da casa. Eu me inclinei para olhar dentro, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. Eu me afastei e me sentei em uma pedra grande ao lado. Entediada, peguei uma pedra e a joguei no poço. Alguns segundos depois, ouvi o som surdo da pedra caindo na água lá no fundo. Me levantei e me inclinei novamente, e então um cheiro horrível me atingiu em cheio. Um cheiro de podridão, insuportável, como se queimasse o interior do meu nariz. Era o tipo de cheiro que a gente nunca esquece. Peguei minha lanterna e apontei para o fundo do poço. Quando consegui ver claramente, caí para trás, como se alguém me empurrasse. Nunca vou esquecer o que vi. 2 cotovelos e a parte de trás de uma cabeça com cabelos longos. O cheiro vinha de um corpo humano em decomposição. Jamais corri tão rápido na vida. Saí sem avisar a Brenda, comecei a correr e só parei quando cheguei no carro. Fiquei sentada lá por quase 1 hora, tentando entender o que eu tinha acabado de ver, esperando que ela percebesse que eu tinha ido embora. Ela voltou com o que encontrou na casa. Quando ela entrou no carro, eu estava lívida e em choque. Ela me perguntou o que havia de errado e contei tudo. Ela ficou tão pálida quanto eu. Eu não sabia o que fazer. Dirigi até a loja mais próxima e chamei a polícia para relatar o que descobri. O investigador não acreditou muito na gente no começo, mas ele nos seguiu até o bairro e explicou que teria que andar cerca de 1 quilômetro para chegar até a casa e o poço. Menos de 20 minutos depois, vários carros de polícia e um veículo do IML chegaram. Eles começaram a isolar toda a área de mata. Enquanto eu estava sentada no meu carro, perguntei a um policial se podíamos ir embora. Foi nesse momento que vi 2 pessoas carregando um saco mortuário preto, completamente fechado, e colocando-o no veículo do IML. Estremeci ao imaginar quem poderia ser essa pessoa e o que poderia ter acontecido com ela. Meses depois, recebi uma ligação da detetive responsável pelo caso. Ela disse que já tinham identificado a vítima. Era uma jovem de 24 anos desaparecida há cerca de 7 ou 8 meses, em uma pequena cidade chamada Between, na Geórgia. Essa cidade ficava a cerca de 1h30 de carro de onde o corpo foi encontrado.
O mais estranho de toda essa história é que vários detetives que trabalhavam no caso haviam crescido nessa região, tinham vivido lá a vida toda. Alguns deles tinham mais de 50 anos e nenhum jamais tinha ouvido falar dessa casa abandonada no meio da floresta. Herdei um terreno destruído no início dos meus 30 anos, após a morte de um tio. Pode parecer ingrato dizer isso, mas se você visse o lugar, riria como minha família. Eles zombavam de mim com todo tipo de história de fantasma, principalmente porque a propriedade ficava no meio da floresta, no meio do nada. Mesmo assim, pensei em dar uma olhada lá no fim de semana. Ninguém estava disponível para me acompanhar. Minha mãe estava preocupada e me fez prometer que ligaria para ela todas as noites. Eu sairia na sexta-feira à tarde e planejava voltar no sábado. Eu estava dirigindo uma van, então planejei dormir nela, mesmo havendo uma cabaninha no local. Já sabia que não havia água encanada, mas decidi reformar minimamente o local para revender, mesmo que por um preço baixo. Ao chegar na entrada do terreno, um arrepio percorreu minhas costas. Impossível explicar o motivo, então ignorei essa sensação e continuei andando. As árvores eram tão densas que eu quase sentia que poderia me perder, mas acabei avistando a cabana, que parecia estranhamente nova demais para aquele ambiente decadente. Havia carros velhos abandonados e uma pilha de madeira podre junto a um pequeno galpão. Quando saí do veículo, senti como se um frio glacial atravessasse meu corpo. Talvez fosse apenas o estresse, mas eu tinha quase certeza de ter visto uma sombra na floresta. Me senti ridícula, mas mesmo assim dei um oi em voz alta. Não havia nada e a sombra tinha desaparecido. Na hora, pensei que poderia ser um urso, então corri para a porta da frente e tive dificuldade com as chaves por alguns segundos antes de conseguir abrir. Lá dentro, praticamente não havia nada, só uma mesa velha e uma cadeira. Dava para ver claramente que meu tio tinha começado algumas reformas antes de morrer. Pensando nele, até me perguntei se o fantasma dele não assombrava o lugar. Naquele momento, eu não imaginava que o mais assustador ocorreria lá fora. Hesitei em ir embora, mas decidi entrar com minhas coisas e um colchão. Eu me sentei à mesa, comi rapidamente pensando em tudo o que teria que fazer para deixar o lugar vendável. Ouvi um barulho metálico vindo dos fundos da cabana. Eu não tinha certeza, mas parecia mesmo alguém afiando uma faca ou um machado. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, mas o barulho era bem real. Histórias de fantasmas nunca me assustaram de verdade, mas quando olhei pela janela dos fundos, não vi nada no começo. Então, no momento em que me virei, algo chamou minha atenção pelo canto do olho. Fiquei paralisada ao ver o que parecia ser uma enorme silhueta, imensa, parada na beira da floresta. Não era grande o suficiente para ser um urso, mas então o que aquilo estava fazendo ali, no meio do nada? Me aproximei da janela para ver melhor, mas a silhueta havia desaparecido. Naquele momento, me arrependi de não ter levado uma arma comigo. Eu nem sequer tinha uma ferramenta multifuncional. No entanto, eu sempre fui bastante desenrolada, uma verdadeira moleca, sempre preparada, mas ali eu só tinha uma lanterna. Ao invés de bancar a corajosa, decidi ficar dentro de casa e comecei a escrever no meu caderno. Ouvi de novo o barulho metálico, mas agora tinha quase certeza de que vinha do porão da cabana. Me levantei e fui andando devagar, perguntando com uma voz hesitante: "Tem alguém aí?" Posso dizer que literalmente pulei quando a sombra passou pela janela. O pior é que eu nem conseguia dizer se ela estava do lado de dentro ou de fora. Apavorada, corri até a janela e de novo vi aquela silhueta enorme. Plus proche cette fois, toujours no limite da floresta. Fiquei paralisada, incapaz de me mexer, com os olhos fixos naquilo, tentando entender se era real. O tempo parecia se arrastar, como se horas passassem. E no momento em que pisquei, ela tinha desaparecido. Ali, eu tinha certeza de que um homem louco me observava. Decidi que era preciso sair imediatamente. Mas uma pergunta me aterrorizava. E se ele estivesse me esperando lá fora? Recolhi minhas coisas e fui em direção à porta de entrada, mas parei imediatamente ao ouvir algo cair no cômodo ao lado. Será que ele estava dentro? Eu não tinha a menor vontade de conferir. Abri a porta e corri o mais rápido que pude até o carro. Quando o motor ligou imediatamente, senti um alívio imenso. Enquanto eu me afastava, dei uma olhada no retrovisor e juro que ainda vi a silhueta de uma pessoa.
Mas quando diminui a velocidade para olhar uma última vez, não havia mais nada. Pode parecer estranho, mas acabei dando essa propriedade para o meu pai, e ele nunca teve nenhum problema lá. Durante os anos 70, Alexandra também curtia bastante com suas colegas de faculdade durante seus anos na universidade. Ela acompanhava a cena das festas, e isso naturalmente fez com que ela conhecesse pessoas e criasse relações nesse meio. Parte do clima dos anos 70 e o espírito livre herdado dos anos 60 levou a se pegar muita carona e ao hábito de contar com a gentileza de desconhecidos, além da própria capacidade de julgar o caráter de alguém ao aceitar uma carona. Alexandra e uma amiga que conheceu em uma festa se encontraram esperando um ônibus na cidade. Elas já estavam esperando há cerca de 10 minutos quando um jovem parou e se ofereceu para levar as duas estudantes, em vez de elas continuarem esperando. Até Alexandra, cautelosa com desconhecidos, ficou tentada a aceitar a oferta dele. Seus pés estavam doendo depois de um longo dia, e ela estava cansada após uma semana particularmente longa. Sua amiga, por outro lado, aceitou imediatamente a carona, virando-se para Alexandra para ver se ela também iria. No entanto, sem tirar os olhos daquele desconhecido que parecia simpático, Alexandra recusou educadamente sua oferta. Alexandra então acenou para se despedir da amiga e esperou seu ônibus, enquanto o homem voltava para o trânsito levando sua amiga com ele. A vida seguiu normalmente para Alexandra após ela pegar o ônibus. Como ela não conversava muito com essa amiga, as provas e a vida em geral ocuparam sua mente. Antes que percebesse, seus estudos acabaram e os anos passaram rápido. Só foi recentemente que Alexandra viu sua antiga colega aparecer na televisão, mas para seu horror. Alexandra rapidamente percebeu que estava vendo a foto universitária de sua amiga, exibida ao lado das outras vítimas do assassino em série Ed Kemper. Alexandra ficou chocada ao descobrir o destino da amiga. Ela se sentiu culpada por não ter tentado impedir que a amiga entrasse no carro com ele, mas sua amiga já tinha pegado carona dezenas de vezes e achava que era boa em julgar o caráter das pessoas. O que chocou ainda mais Alexandra foi o fato de que ela mesma olhou nos olhos do assassino em série Ed Kemper naquele dia. Entre maio de 1972 e abril de 1973, Ed Kemper cometeu vários assassinatos brutais. A maioria das vítimas eram universitárias, mas o que diferencia o caso é que aos 15 anos, suas duas primeiras vítimas foram seus avós. Depois disso, ele continuou tirando a vida de 6 estudantes inocentes. Ele encerrou sua série de assassinatos a melhor amiga dela. Os métodos de assassinato dele variavam entre tiros, facadas e até estrangulamento. Ele costumava dirigir por aí, escolher suas vítimas entre estudantes e então oferecer uma carona para elas. As jovens estudantes inocentes não sabiam que aquela seria a última carona que aceitariam de um desconhecido. Muitos de vocês devem se perguntar o que poderiam ter feito diferente para que essa pessoa ainda estivesse viva. Mas, na minha opinião, a verdade sobre os assassinatos pode ser simplesmente uma questão de estar no lugar errado, na hora errada. Por exemplo, já ouvi falar várias vezes, sob diferentes perspectivas, de um caso em que 3 mulheres foram mortas no Parque Yosemite por Carrie Steiner. Em um dos relatos, acredito que foi dito que Carrie inicialmente pretendia matar outra pessoa. Femme qu'il fréquentait. Os filhos dela. Ao que parece, ela não estava em casa quando ele tentou executar o plano. Então, de acordo com essa versão, ele teria visto as 3 visitantes de Yosemite saindo do hotel onde Carrie Steiner trabalhava na manutenção. Se uma dessas 3 mulheres tivesse demorado apenas alguns segundos a mais para sair, talvez elas tivessem ficado todas juntas e ele nunca as teria notado. Isso é só uma teoria, mas para mim, esse aspecto da realidade é realmente assustador. Por favor, todo mundo, fiquem atentos, mantenham seus bons hábitos de segurança e, acima de tudo, confiem em seus instintos. Quando eu tinha cerca de 28 anos, agora já estou quase com 40. Esse evento ainda me vem à cabeça de vez em quando. Eu frequentemente tento me convencer de que não foi nada demais, que nada realmente importante aconteceu, mas isso quase nunca funciona. Ainda penso nisso mais de 10 anos depois por um motivo. Numa noite, minha futura esposa e eu nos preparávamos para sair e nos divertir. Era Natal, lembro bem, pois a cidade sempre trocava as luzes das ruas do bairro para vermelho e verde.
Na verdade, apenas os postes de luz rústicos nas entradas e saídas do condomínio estavam lá, mas não iluminavam a rua de fato. Os postes de luz de verdade, mais altos, tinham LEDs aprovados pela prefeitura. Era bonito, uma atençãozinha simpática por parte da prefeitura e do nosso condomínio. Eu olhava para um daqueles postes de luz vermelhos e verdes do nosso apartamento de 2 quartos. Na época, minha noiva e eu encontramos esse apartamento na hora certa, bem no meio da crise econômica, os preços estavam baixos. Felizmente, nós duas trabalhávamos e estávamos nos saindo bem financeiramente. Como ainda não tínhamos filhos, não precisávamos de muito espaço. Esse detalhe é importante para o que vem a seguir. Não me lembro exatamente da metragem, mas era no 2º andar de um prédio de 3 andares sem elevador. Não é grande, mas suficiente para nós dois. Por outro lado, claramente faltava espaço de armazenamento para a gente. Para ser honesta, nós decidimos usar o 2º quartinho como depósito. O quarto principal era grande e confortável, e nossas coisas extras estavam no 2º quarto. Naquela noite, como eu disse, estávamos nos preparando para sair. Eu cheguei do trabalho primeiro. Já estava começando a escurecer, e nessa região do mundo, isso significa que está completamente escuro lá fora. Ao entrar no apartamento, pendurei meu casaco, joguei minhas chaves em um pequeno prato preto e branco, que parecia uma camisa de árbitro, e então fui para a cozinha. Como o apartamento era pequeno, tive que passar pelos 2 quartos dando apenas alguns passos desde a entrada, e foi aí que percebi algo. O 2º quarto, aquele que não usávamos, estava aberto. Nem tenho certeza se eu teria notado se a luz não estivesse acesa. Nós nunca deixávamos a luz acesa nesse cômodo. Uma onda de pânico me tomou. Eu congelei no lugar. Felizmente, isso só durou alguns segundos. Abri a porta devagar, olhei e não tinha nada. Fechei de novo. Pensei que talvez ela tivesse guardado algumas coisas e esquecido de apagar, ou que tinha sido eu da última vez que entrei e esqueci. Nada além disso. Apaguei a luz, fechei a porta e segui em frente. Nós saímos e a noite foi muito boa. Mais tarde, depois de alguns drinks, mencionei essa história. Brincando, disse a ela que tinha descoberto, que sabia onde ela escondia os presentes. Ela me olhou com um sorriso meio confuso por causa do álcool, e então disse que não entrava naquele quarto há semanas e que escondia os presentes em um lugar que eu nunca encontraria. Ela riu. Na hora, senti uma leve preocupação, mas logo esqueci quando nosso garçom chegou com outra rodada. Olhando para trás, percebo que deveria ter me preocupado mais. Ela confirmou que não deixou a porta aberta. Mesmo sendo possível que eu mesma tenha esquecido de fechar, duvidava disso. Algumas horas depois, voltamos a pé cantando, um pouco bêbadas, admirando as decorações de Natal pelo caminho. Felizmente, nosso bar favorito era a 1 quarteirão daqui. Ao chegar, ela abriu a porta, jogou as chaves na bandeja, tirou os sapatos e se jogou no sofá da sala. Eu sorri, aproveitando o momento, realmente curtindo a noite, até passar de novo na frente daquele quarto. Ela não tinha notado. A porta estava entreaberta, apenas alguns centímetros, e a luz estava acesa. Naquele momento, no meu estado, eu não percebi imediatamente a gravidade da situação. Fiquei parada ali, na frente da porta, provavelmente por tempo demais, então ouvi minha noiva me chamar da sala de estar, e isso me tirou do meu torpor. Simplesmente estendi o braço, apaguei a luz e fechei a porta suavemente. Não quis preocupá-la com uma história estranha. Na manhã seguinte, depois que ela saiu para trabalhar, eu estava sentada na pequena cozinha pensando. Eu tentava entender. Opção 1. Algo sobrenatural. Opção 2. Muito mais realista. Alguém entrou na nossa casa, talvez até várias vezes. Decidi ir verificar. A porta seguia fechada desde o dia anterior, o que era reconfortante. O cômodo parecia normal, cheio da nossa bagunça de sempre. Nada de anormal. Até eu abrir o armário. Entre nossas coisas, havia um bilhete escrito à mão. Vocês se divertiram bastante ontem à noite. Minha noiva e eu denunciamos tudo e fomos ficar na casa de um amigo até conseguirmos tirar todas as nossas coisas de lá. Eu nem consigo explicar o quanto ver esse bilhete me deixou apavorada. Na primavera de 2004, eu tinha 19 anos. No entanto, eu parecia ter no máximo 14 anos. Eu mal media 1,50 m e pesava cerca de 45 quilos. E isso, só se eu estivesse de roupa.
Meus pais e minha tia tinham ido de férias para o México e eu decidi ficar para cuidar da casa da minha tia. Eu pensei que seria a oportunidade perfeita para ter um lugar tranquilo para estudar para as minhas provas que estavam chegando. Na verdade, eu não tinha muita coisa para fazer. Limpar a piscina, pegar a correspondência e encher a geladeira. Eu também tinha um plano de emergência, caso algum incêndio começasse. Esvaziar o cofre e colocar o carro da minha tia em segurança. A casa dela ficava nas colinas do sul da Califórnia, com uma vista maravilhosa de Long Beach. Eu passava quase todo o tempo na poltrona de massagem do quarto de hóspedes, ouvindo música e lendo minhas anotações de psicologia. Às vezes, eu saía para a varanda para tomar um pouco de sol, ou usava a esteira no porão. Na maior parte do tempo, eu ficava dentro de casa, protegida pelo ar-condicionado, tentando ser produtiva. Todas as noites, eu ativava o alarme e conferia as câmeras de segurança antes de dormir. Na quarta noite da minha estadia, tão focada nos estudos, acabei esquecendo de ativar o alarme ao anoitecer. Por volta de 1h30 da manhã, parei para uma pausa e percebi a hora. Meu estômago revirou ao lembrar que a porta do porão estava destrancada e eu precisava trancá-la antes de ativar o alarme. Antes de descer, passei no escritório para verificar as câmeras e ter certeza. Lembro de ter pensado: quais são realmente as chances de alguém já estar dentro da casa? Mal terminei de pensar nisso, vi uma silhueta na escada do porão. Lembro de ter aberto a boca, soltando um pequeno som abafado. Um homem de meia-idade, careca, usando óculos, subia lentamente os degraus. E para tornar a situação ainda mais perturbadora, ele segurava um balão em uma das mãos. Eu encarava a tela enquanto ele chegava ao topo das escadas, olhava ao redor e então entrava com cuidado na cozinha. Meu primeiro instinto foi bater a porta, trancá-la e chamar a polícia. Mas eu sabia que eles levariam de 10 a 12 minutos para chegar aqui. Nesse tempo, esse homem teria tempo de sobra para me dominar e me arrastar para fora à noite. Eu também poderia ter me escondido em algum lugar, mas a ideia de ficar em silêncio enquanto ele procurava por mim, vasculhando a casa cômodo por cômodo, me aterrorizava. Então decidi partir para o ataque e tentar algo ao mesmo tempo incrivelmente ousado e incrivelmente estúpido. Voltei na ponta dos pés para o meu quarto, aumentei o volume da música e então fiz questão de fazer muito barulho ao sair, batendo forte no chão enquanto atravessava o corredor. Gritei o mais alto que pude: querida, eu juro que ouvi alguma coisa lá embaixo. Coloque sua camisa e pegue a chave do armário de armas. Eu tinha certeza de que minha voz estava tremendo, mas pensei que a música disfarçaria isso o suficiente. Esperei alguns segundos, aguardando alguma reação e me perguntando se ele perceberia meu blefe. Mas tudo o que ouvi foi o silêncio. Voltei rapidamente para o escritório, tranquei a porta e olhei para as câmeras, e de fato, ele estava fugindo pela porta do porão, como um esquilo assustado. Eu o vi atravessar o jardim, contornar a piscina e desaparecer entre as cercas vivas. Assim que saiu de casa, ele soltou o balão e eu o observei flutuar lentamente pelo céu em direção ao Pacífico. Corri para baixo, tranquei a porta do porão, ativei o alarme e chamei a polícia. Também liguei para meus pais e minha tia para contar o que tinha acontecido e perguntar como rebobinar as imagens para mostrar aos policiais. Minha tia perguntou por que eu não apertei o botão de pânico do sistema de segurança. Tive que admitir que isso nem tinha passado pela minha cabeça. Resumindo, a polícia prendeu o homem uma semana depois. Ele dormia no carro, no estacionamento do supermercado. Sempre me perguntavam o que aquele balão significava. Se eu tivesse que adivinhar, diria que era um presente. Esse homem provavelmente deve ter me visto várias vezes perto da casa, deduzido que eu estava sozinha e presumido que eu era muito mais jovem do que realmente sou. Não sei se ele ainda está na prisão hoje, mas onde quer que ele esteja, eu quase espero que ele ouça essa história e se sinta idiota por ter sido afugentado por nada além da ameaça vazia de uma garota em pânico.